Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o novo conceito de magia que foi atribuído aos magos de nível espiritual, que possuem a magia espiritual. Basicamente, este nível agora foi chamado de nível divino, mas quem realmente pode possuir esse ranking? Hasta outros magos podem chegar no ranking divino? Existe algum nível que se compare ao ranking sagrado? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje, e também o que esse ranking pode representar pro futuro do mangá. Então hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, desde a visita ao Reino de Heart, a gente descobriu os níveis de estágio mágico, onde basicamente existiam alguns rankings de acordo com o poder que um mago possuía. Ali também a gente descobriu o nível arcano ou o nível sombrio, que basicamente eram os níveis daqueles que possuíam um poder sombrio ou um poder amaldiçoado, como por exemplo o próprio Asta, ou você querer que possuía o poder de uma magia amaldiçoada lançada no passado há muito tempo atrás, quando ela lançou uma magia proibida. Foi assim que a gente descobriu qual seria o ápice de poder mágico. O estágio arcano basicamente era um único nível capaz de enfrentar alguém que possuía poder demoníaco ou um demônio propriamente dito. Pelo menos foi o que a gente acreditou inicialmente. Afinal, basicamente depois a gente veio descobrir que qualquer mago era realmente capaz de enfrentar alguns demônios desde que eles aprimorassem ao máximo a sua mana, sendo capazes assim de superar o nível que um mago geralmente possuiria. Muitos magos se fortaleceram a ponto de enfrentar demônios, e isso aprendendo as magias verdadeiras do Reino de Heart e também o uso de runas mágicas. Mesmo assim, a gente descobriu que ainda existia um nível de demônio que era completamente impossível de se derrotar. Estes eram os níveis superiores, e a gente percebeu que nem mesmo tendo uma magia de nível arcano seria realmente possível de os vencer. Era necessário que tivesse uma magia de nível arcano e muito forte. E isso porque a gente viu o Knight, por exemplo, que não foi capaz de vencer demônios superiores em um confronto, e ele possuía o nível arcano e possuía 4 poderes demoníacos de ranking médio. Mas foi então que a gente descobriu que depois de tudo existia mais um nível de poder que estava escondido em Black Clover, o nível divino, que a gente já havia teorizado há muito tempo e realmente atingiu em cheio. E este nível foi explicado pra gente pela Dríade, que como a gente sabe é uma divindade. A Dríade então nos contou sobre o nível sagrado, o nível divino, e basicamente este nível ele poderia ser alcançado por aqueles que eram usuários de magia espiritual, basicamente aqueles que tinham um espírito elemental ao seu lado e que conseguia junto a ele elevar ao máximo os níveis dos seus ataques ofensivos. Basicamente assim eles atingem um nível divino. E a gente viu duas transformações deste nível. O espírito de Boreas, que como a gente sabe seria uma divindade do vento, essa é a transformação do mergulho espiritual do Yuno, e também a gente viu um outro mergulho espiritual recentemente, dessa vez foi o vestido da Valkyria Sagrado, que foi criado junto a Undine com a magia de água de Noelle. Mesmo assim, quem realmente pode atingir esse nível? Basicamente, como a gente viu, é necessário a utilização de magia espiritual. Mesmo assim, não significa necessariamente que apenas magos de 4 classes poderiam atingir este nível, porque como a gente sabe, a magia espiritual em Black Clover, ela está em fogo, água, vento e terra. Mas basicamente, isso pode ir um pouco além, porque quase todas as outras magias, elas são derivadas desses elementos. E a gente não sabe se existe uma limitação para o poder de um espírito elemental, afinal a gente sabe que a magia dos espíritos elementais e também o poder que ele possui evolui de acordo com o usuário, com o escolhido. Assim então eles vão se tornando muito mais poderosos com o passar do tempo, junto ao seu escolhido também vai se tornando muito mais poderoso. Assim então eles evoluem em conjunto. Da mesma forma que a gente sabe que um espírito elemental acaba deixando o seu usuário caso ele realmente perca a vida, e dessa forma eles precisam encontrar um outro usuário. Mas até o momento a gente sempre viu os usuários sendo da magia principal, como por exemplo, o espírito elemental da Salamandra que tava com Fana foi pro Fuego Leon, e o espírito elemental da água que tava com a Loropética foi pra Noelle. Mesmo assim a gente não sabe se existe realmente uma limitação neste ponto. Mas o mais importante a partir de agora é o que realmente vai acontecer com o garoto da antimagia. A gente tá vendo que existe um nível completamente oposto ao dele, e o principal poder do nível divino, do estágio divino, é basicamente transformar as magias ofensivas dos magos que possuem um espírito elemental em uma magia que é capaz de basicamente selar os poderes demoníacos, na verdade, purificar estes poderes. Assim então cortando a ligação entre o demônio e o seu usuário, dessa forma o deixando muito mais fraco, e como a gente sabe, o Asta e o Lieb eles trabalham juntos. E para o garoto da antimagia e também para os magos que não possuem um espírito elemental ao seu lado, é praticamente impossível deles conseguirem esse estágio divino. Porém existe a possibilidade de um novo estágio divino vir a surgir no futuro, afinal agora já está praticamente confirmada a existência de divindades, a gente só não sabe até onde serão as extensões de seus poderes, afinal a gente só conheceu agora a Dríade até o momento. Porém vale lembrar também mais um outro
ponto importante. Ainda existe talvez um possível inimigo para o Asta e para o Lieb, alguém que possa lidar diretamente com o seu poder da antimagia e com o poder da magia de união, que neste ponto a gente tá vendo que é a chave para vencer os demônios de ranking superior. Basicamente, qualquer demônio de ranking superior seria um inimigo para o Asta, afinal o garoto da antimagia consegue acabar completamente com seus poderes mágicos, justamente por agora estar junto ao Lieb e conseguir emanar antimagia à vontade. Porém, agora então a gente descobriu a existência de um poder mágico que consegue cortar a ligação entre um usuário e um poder demoníaco e um demônio, e também purificar aquele poder. Ou seja, talvez esse nível de estágio mágico não só consiga ir diretamente contra os estágios de nível arcano, como também contra a própria antimagia. E talvez a partir daí sendo parcialmente imune aos poderes do Asta, que é praticamente invencível. E a gente sabe que a maioria das pessoas que possuem esses poderes estão lutando ao lado do Asta. O Yuno, a Noelle, também o Fuegoleon. Então, basicamente, os espíritos elementais estariam ao lado do garoto da antimagia, porém existe um quarto espírito elemental, o espírito elemental da Terra, que ainda não foi mostrado pra gente, e talvez o autor Yuki Tabata esteja guardando esse espírito elemental para ser um adversário pro garoto da antimagia, ou talvez até mesmo a gente descubra a existência de outros espíritos elementais, outros usuários de poderes da magia espiritual. Afinal, a gente sabe sim que existe um espírito para cada elemento, mas isso basicamente foi o que tudo indicou. Nunca foi exatamente dito que não pode existir mais de um espírito elemental para cada um dos elementos. Afinal, é bem importante a gente citar que basicamente o mundo de Black Clover é muito grande. O Yami, por exemplo, o capitão dos touros, ele veio de um outro continente. Só que mesmo assim, 3 dos grandes espíritos elementais não só estiveram no mesmo continente, como nesse exato momento 3 deles estão no mesmo reino. Noelle tá com o espírito elemental da água, o Fuegoleon com o espírito elemental do fogo e o Yuno com a Bell, o espírito elemental do vento. Sendo assim, então, basicamente, os poderes dos espíritos elementais estão todos em apenas um lugar, e isso pode significar que talvez existam outros espíritos elementais em outros continentes, ou até mesmo algum tipo de poder que seja semelhante aos poderes de espíritos elementais, ou até mesmo aos rankings divinos que a gente tá conhecendo agora. Afinal, a gente sabe que esses rankings de poder são rankings passados no reino de Hurt. Por mais que eles também sejam utilizados no reino de Spades, aparentemente este era um conhecimento do reino de Hurt. E, por exemplo, a magia divina foi escondida da Loropédica, mas essa magia já era conhecida pelas antigas usuárias do poder do espírito da água. Basicamente, aquele nível de poder era um conhecimento comum entre as rainhas, mas foi escondido da Loropédica porque a Undine quis proteger ela de não ser capaz de proteger os seus amigos naquele confronto, mesmo sendo a única que poderia atingir aquele nível. Afinal, era a única que estava ali treinando, que possuía um espírito elemental ao seu lado. Mesmo assim, ela não poderia porque não era capaz de usar magia ofensiva, e era necessário este estilo de magia para realmente atingir o nível divino. Então, basicamente, apenas ela não sabia sobre este nível entre as rainhas anteriores. Então, basicamente, podem existir ainda outros e outros níveis que talvez nem mesmo as rainhas do reino de Hurt, as sacerdotisas da sabedoria da magia da água, não saibam sobre os poderes. Afinal, basicamente, existem também conhecimentos de outros continentes no mundo de Black Clover, então existe ainda muita coisa que o autor pode abordar, pode trazer pra gente. Existe a possibilidade da gente conseguir ir além sobre as magias divinas, e não exatamente apenas do nível divino do espírito elemental, mas sim uma magia que seja realmente divina, uma transformação que basicamente seja oposta à transformação dos demônios. Afinal, a gente sabe que os demônios acabam tendo um poder maior que os espíritos elementais, mas deve existir uma força contrária equivalente que tem um poder muito parecido, um poder divino. E este poder ainda não foi realmente mostrado pra gente porque a própria Dríade não pode entrar em confronto, mas além da Dríade devem existir outras muitas divindades no mundo de Black Clover. E a gente descobriu muitos magos que possuem um nível arcano, mas esse nível divino, nível sagrado que a gente conheceu, é muito limitado. Apenas 4 magos inicialmente podem ter este poder. Então, basicamente, o nível divino deve ir muito além, e a gente deve descobrir isso durante os próximos acontecimentos de Black Clover, e possivelmente após o fim desse arco do Reino de Spades, caso o autor realmente queira abordar mais coisas no mangá. O universo de Black Clover é muito grande, e basicamente a gente deve ver esse tipo de coisa acontecendo. Afinal, basicamente, o poder divino teria uma grande ligação com Asta, afinal, o poder de Asta seria o poder que venceria Lúcero, o maior dos demônios. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!